Vegano Periférico é um documentário da Habitante Filmes, dirigido por Raoni Farias e distribuído pela Mídia Ninja. O documentário é baseado no trabalho feito pelos irmãos Eduardo e Leonardo Lovizetto, que mantém o Instagram Vegano Periférico. O propósito do documentário fica bem claro ao final dele, que encerra com a mensagem de que é possível você ser vegano sendo de uma classe social mais baixa. Só isso que a gente tenta fazer até hoje, mostrar que é possível você ser trabalhador, você pegar busão, você viver na periferia ou viver em outros lugares mesmo sendo muito pobre, sendo funcionário e ser vegano. É possível, a gente só quer mostrar que é possível, tá ligado? Só isso. E para tentar ir mais a fundo nesse documentário, eu vou tentar cruzar alguns dos meus conhecimentos sobre filosofia e ética animal para fazer uma análise crítica do que foi exposto nele. Então eu já te peço que fortaleça a causa deixando o seu like e me dizendo aí nos comentários se você já assistiu ao documentário do Vegano Periférico ou não e o que você achou. Se ainda não assistiu, eu acredito que depois dessa análise você terá interesse. Já fica o convite também para você se tornar membro aqui do canal, basta clicar aí embaixo no botão Seja Membro e escolher as suas recompensas. Sem mais delongas, bora pro doc. A primeira coisa que eu notei no documentário foi a seleção da mensagem logo no início, que é bastante reveladora e indicativa do que a gente pode esperar em termos ideológicos do material a ser assistido. Isso porque no começo do filme, os irmãos estão fazendo uma leitura a partir de um livro didático de ensino médio sobre Karl Marx, um renomado intelectual do século XIX, que criticava a geração de lucro do sistema capitalista. Já pensou na forma como os trabalhadores produzem e no que eles produzem? Esse breve trecho indica que o documentário pressupõe uma mensagem marxista, no sentido de fazer uma crítica baseada na disputa de classes sociais. O trecho também reflete uma ideia de Marx chamada alienação do trabalho, que nada mais é que uma crítica sobre como a divisão do trabalho e setorização da economia deixam os trabalhadores alheios ao processo produtivo no qual eles mesmos estão envolvidos, de modo que eles não saibam para o que exatamente eles estão trabalhando e nem mesmo pelo que estão pagando enquanto consumidores. Para a gente entender melhor sobre isso, eu recomendo a minha palestra intitulada Mercadoria Animal, que eu vou deixar aí no card do vídeo. E depois de ler sobre Marx e o processo produtivo, os gêmeos vão preparar o almoço vegano cortando alguns vegetais. A seleção de corte aqui é interessante, pois se pula de uma reflexão teórica sobre a nossa relação com o que a gente produz para uma situação prática em que o consumo é cotidiano. Também é interessante que em menos de 3 minutos de documentário já se fala de machismo e homofobia e como esses preconceitos estão relacionados ao consumo de carne, de modo que os homens acreditem que não comer carne é igual a ser gay ou menos homem. De fato, parece ser muito comum a ideia de que se alimentar de animais mortos tenha algo a ver com masculinidade. No documentário The Game Changers, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger reforça esse mesmo ponto, afirmando que a mídia costuma vender a ideia de que os homens de verdade comem carne, mas que isso é apenas marketing e não se baseia na realidade. One and only Arnold Schwarzenegger. I ate a lot of meat. They showed us commercials. Steak. That's what a man eats. Selling that idea that real men eat meat. Serious man food. But you got to understand, that's marketing. That's not based on reality. Ainda nesse mesmo contexto de crítica ao machismo, os gêmeos adotam o conceito de lugar de fala quando dizem o seguinte: A gente não tá falando de feminismo, tá ligado? Porque a gente não é mulher pra falar de feminismo. A gente tá falando de machismo, que é o que nós somos, que nós praticamos. Nós temos que falar, entendeu? Como homem, nós olhamos o mundo dessa forma, tá ligado? Então a gente pode falar. Aqui eu tenho uma crítica. Embora seja definitivamente preferível que mulheres falem sobre feminismo, isso não significa que homens não possam falar ou estejam desautorizados a falar apenas porque eles são homens. Se significasse, então a própria causa vegana perderia o sentido, pois somos nós, humanos, falando em defesa de animais de outras espécies. De acordo com o conceito de lugar de fala, e se ele for aplicado rigidamente,
Então o veganismo perde o seu sentido enquanto causa social, uma vez que os porta-vozes do veganismo não são os animais, mas justamente indivíduos pertencentes à espécie humana, o que significa, se formos fazer uma analogia com o recorte de classes convencional entre burgueses e proletários, significa que o veganismo é uma pauta de burgueses em defesa dos proletários, tal como o feminismo, já foi uma pauta engajada por homens em defesa de mulheres, como por exemplo a gente percebe no livro A Sujeição das Mulheres, do John Stuart Mill. Em outras palavras, você não precisa ter vivência como vítima para falar em defesa das vítimas. Mas papo vai, papo vem. De repente a gente entra numa conversa sobre como o Eduardo teve dificuldades para gostar de vegetais durante a infância devido à sua criação, e ele só foi mudar depois de decidir que deveria se encher de conteúdo sobre veganismo. Vou me encher de informação sobre isso, porque eu falei, mano, não é realmente, eu não acho certo, mano, matar um animal pra gente comer, ponto, mano. Então rola um corte de cena e entra na tela uma interação com um cachorro de porte pequeno, de raça, um verdadeiro pet membro da família. Pula-se de um papo sobre comida para uma relação entre humanos e animais de estimação. Se for para atribuir um sentido a esse recorte, eu diria que a seleção de cenas parece ironizar a distinção convencional entre animais para comida e animais para companhia. E aqui entra a mãe dos gêmeos falando algo fundamental em todo o documentário vegano, mas que especialmente tem a ver com a mensagem do começo deste documentário em particular. Eu quero matar o boi, mas vai briga. Você não tá vendo matar? Eu não, se eu ver eu não como, eu não vou comer. Se eu ver matar animais, eu não como. Percebam quão sincera e realista é essa alegação. Nós não queremos ver pelo que nós estamos pagando. Para ilustrar, vale conferir uma peça de humor chamada Moedor de Porco, que foi popularizada pelo humorista Ivo Holanda e deixa explícito como as pessoas querem comer carne, mas sem estarem cientes de como a carne é feita. Eu vou deixar o link no card aí também. Agora, para além do humor, a mensagem da mãe dos gêmeos tem uma importância teórica relacionada diretamente à mensagem marxista do começo do documentário, pois ela narra sobre como a industrialização dos alimentos de origem animal acaba por distanciar os processos produtivos dos consumidores, fazendo com que eles fiquem mais à vontade com o consumo. Como eu falei no começo, isso diz respeito diretamente à ideia de alienação, uma vez que a gente fica alheios ao que de fato está ocorrendo. A declaração da mulher demonstra que pessoas comuns estão cientes da exploração animal, mas preferem ser ignorantes intencionalmente, fingindo que não sabem sobre o que está acontecendo, porque saber não é cômodo. Aliás, ignorância intencional é um termo bem interessante, explorado por esse outro vídeo que eu estou deixando aí no card. E para lidar com esse tipo de ignorância, os veganos ganham um papel vital em abrir os olhos das pessoas. É como a mãe dos gêmeos fala: se eu começar a assistir aos vídeos, eu não vou mais comer carne. Se eu começar a ver os vídeos, eu não vou comer mais nada. O papel do vegano acaba sendo o de não permitir que a ignorância intencional tome conta. Outro ponto bastante interessante dessa conversa vem logo em seguida, quando se fala sobre a precarização da informação. A informação para nós era totalmente precária. A frase faz refletir sobre como a mentalidade do respeito aos animais não é apenas uma questão psicológica, jurídica e filosófica, mas também uma questão de democratização do acesso à informação. Aqui o trabalho do vegano periférico se justifica ao facilitar a compreensão das camadas sociais mais pobres sobre esse problema. Muda a cena e estamos então num supermercado na seção de hortifruti. Aqui o Leonardo diz o seguinte: Aproveitar que a Pocan tá na época, né, então é da hora isso, porque antes você passava no mercado, você não sabia o que tava na época, o que tava bom. Hoje eu sei, a Pocan é o que tá na época agora, então ela fica bem mais em conta. Em pouco tempo, a gente pula de uma situação de falta de acesso à informação para uma situação em que a informação é tão bem acessada que a pessoa a utiliza para fins práticos no seu dia a dia. Essa situação mostra que a adoção do estilo de vida vegano tem vantagens inclusive para o dia a dia num nível financeiro, sobre como selecionar produtos mais baratos de acordo com a informação sobre como ecossistemas funcionam.
No documentário inteiro, o que mais vemos são produtos vegetais in natura, não industrializados, sendo preparados e consumidos. De repente, tudo começa a fazer sentido quando Leonardo diz o seguinte: o maior problema do veganismo é que as pessoas elas estão olhando para a sociedade de forma industrializada, tipo, a pessoa está com a mente industrializada, entende? Então, quando ela sai dessa mentalidade industrializada, convencional, e ela olha para o veganismo, ela não consegue olhar desconstruída, de que eu vou comer de forma mais natural possível, ela não tem isso, ela já olha para o industrializado vegano, entende? Eu vou olhar para um queijo vegano, para um leite vegetal, tudo, e tudo isso é muito caro, entendeu? Tanto pela questão de que é bastante direcionado para as classes privilegiadas, quanto a questão de que é um produto novo, a matéria-prima também é cara. Então a pessoa ela já olha através disso e aí ela acaba falando, veganismo é caro. De fato, dependendo do seu olhar sobre o que seja uma boa alimentação, veganismo pode ser ou extremamente caro ou mesmo extremamente barato. Para muitas pessoas, comer bem significa ter acesso abundante a produtos processados industrialmente, enquanto para outras pessoas isso significa tão somente ter acesso abundante a alimentos frescos e orgânicos. E geralmente as pessoas que dizem que veganismo é caro são pessoas que focam a sua alimentação naquilo que está disponível de alimentos processados em prateleiras de supermercados. E de fato ainda não há tantos produtos processados veganos disponíveis para fazer concorrência com a abundância exorbitante de produtos com ingredientes de origem animal. E além da insuficiência de produtos industrializados veganos, também a insuficiência de lanchonetes e restaurantes veganos para todos os públicos. Aqui é feita a crítica de que grandes empresas veganas não estejam muito preocupadas aí com disseminar um veganismo acessível, pois elas estão nichando para públicos específicos que podem pagar preços mais elevados. A ideia aqui é criticar um nicho de mercado elitista, mas lembrando que é possível ter inclusão social mesmo quando o público base do empreendimento vegano não é um público popular. Tem restaurantes que colocam segunda ou terça a 10 conto. Você viabiliza. O Leonardo também fala sobre a importância de ter uma mentalidade vegana quando você vai começar um empreendimento vegano. Quando uma pessoa abre um estabelecimento, a mentalidade dela, quando ela vai abrir esse estabelecimento, é o que vai direcionar preço, é o que vai direcionar a linguagem. Entende? Isso é muito importante. Se uma pessoa abre uma parada só para viver a vida dela e lucrar com isso, ela não vai estar preocupada com popularização de causa, não vai estar preocupada com recorte social, não vai estar preocupada com isso. Porque a motivação dela de ter o estabelecimento é só de abraçar o público vegano e fazer a vidinha dela. Saca? Nessa parte eu tenho mais uma crítica a fazer. O ponto do vegano periférico aqui é que um estabelecimento vegano deve ter a motivação da causa vegana acima de tudo como prioridade número 1. Entretanto, se a gente for reduzir todos os estabelecimentos veganos a essa motivação, excluindo os que não a têm, provavelmente a gente vai ter muito menos estabelecimentos veganos pelo mundo, o que não ajudaria os animais definitivamente. Isso porque para os animais é indiferente se a motivação para ajudá-los é o lucro ou o interesse genuíno em ajudá-los. Para os animais o importante é serem ajudados, seja da forma que for. Logo em seguida, o Eduardo critica a gourmetização de alimentos veganos e fala sobre a importância da forma como divulgamos as mensagens veganas, dizendo que escrevê-las em inglês apenas atinge uma bolha, o que não condiz com a importância da mensagem que precisa atingir o máximo de pessoas. O seu primeiro texto sobre veganismo nasceu aí, reclamando da elitização das mensagens veganas, porque ele mesmo gostaria de entender essas mensagens, mas ele não consegue compreendê-las, especialmente quando são feitas em inglês devido à barreira da língua. O que eu ressaltaria sobre isso, porém, é que dependendo da mensagem faz sentido que ela seja nichada assim, voltada a um público específico com uma linguagem específica. Nem toda mensagem a favor dos animais precisa ser genérica atingindo todo mundo. Por exemplo, o Fernando Shell Pereira, presidente da ONG Princípio Animal, que me deu uma entrevista para o podcast Logismos, que eu vou deixar no card do vídeo, nessa entrevista ele fala sobre
como o ativismo fica mais eficaz quando a sua mensagem tem público definido, como por exemplo a defesa específica de cavalos, frente ao público de gaúchos tradicionalistas que estimam cavalos mais que qualquer outro animal. Ao falar numa linguagem que esses gaúchos entendem, o Fernando conseguiu ampliar o seu impacto na defesa desses cavalos, fazendo com que mais e mais tradicionalistas concordassem com a sua mensagem. Ou seja, nem toda mensagem vegana precisa ser popular. Na verdade, ela pode inclusive ser mais eficaz quando feita de um modo específico e direcionada a um nicho específico. Na real, o veganismo mesmo, ele é um ato político anti-exploração, tá? Ele é um ato político anti-especismo, ele é um ato político, antes de qualquer coisa, ele é um posicionamento político mesmo, entendeu? Não tem a ver só com alimentação, não tem a ver só com dieta, não tem a ver só com o que você está comendo, o que você deixou de comer, calorias, nada disso. E não é sobre a gente, então, né, o veganismo. O veganismo é sobre a exploração animal, tá ligado? Quando você olha para a exploração animal, você vê que o quê? Que é o capitalismo, que olha os animais como objetos, tratam eles como objetos, ensinam a população que é assim que funciona e sempre vai ser assim, e nós nos opomos a isso. Aqui eu faço outra crítica. De fato, a postura moral vegana implica uma postura fundamentalmente política, uma vez que busca criticar um modelo de sociedade vigente ao propor um outro. E nesse sentido, todo veganismo, ao propor a abolição da exploração animal, é um ato político. Mesmo o veganismo liberal, que ao contrário do veganismo marxista não assume que o capitalismo precisa ser destruído para que o mundo vire vegano. Ou seja, embora o capitalismo tenha como norte a busca por lucro, não é exclusivo do sistema capitalista aquilo que o Gary Francione, o mais notável abolicionista dos direitos dos animais, reclama como fundamento de toda a exploração animal, que é justamente o tratamento jurídico dos animais como propriedade. Em outras palavras, tratar animais como propriedade é algo que não é exclusivo do capitalismo, não sendo sequer fundamental ao próprio sistema capitalista para que ele vigore enquanto sistema político, social e econômico. Se a gente for levar a sério o que diz Francione, é possível sim que uma sociedade seja vegana ao mesmo tempo em que seja capitalista, contanto que os animais deixem de ser tratados juridicamente como propriedade dos seres humanos. E para que isso aconteça, a batalha será não no nível econômico apenas, mas no nível social e jurídico de conscientização sobre a dignidade dos animais não humanos. A seguir, cerca de 10 minutos do documentário se passam numa horta comunitária de Campinas, em São Paulo, onde agricultores reclamam da falta de cobertura pública e das suspeitas de corrupção sobre prêmios ou financiamentos que deveriam ser direcionados a essas hortas. Prêmios estes que foram anunciados, mas eles nunca chegaram. Bom, o discurso aqui dá a entender que existe algum tipo de diretriz para sucatear hortas comunitárias e o modelo de agricultura familiar em detrimento de monoculturas e da indústria agro. Como diz o Eduardo... Vai muito de jogo político também, não olhar para essas produções orgânicas, agricultura familiar, porque não dá tanto lucro. Nos direcionando para o final, temos uma mensagem que serviu de trailer para o documentário e que eu considero realmente digna disso, porque ela é muito interessante. E nela o Eduardo diz que a indústria de exploração animal está o tempo todo esfregando em nossas caras que comer animais é bom e mesmo necessário para a nossa saúde, de modo que isso fique tão batido em nossas mentes que nos escandalizemos quando aparece um vegano e diz o contrário. Só que se você ligar a TV agora, você vai ver toda hora na sua cara: consuma carne, consuma leite, consuma ovos, consuma isso, consuma aquilo. Se você desligar a TV e pegar um jornal, vai estar no jornal. Ponta de alcatra, R$22. Tudo, promoção de carne, filé, churrascaria. Você desliga e pega o celular, vai estar a publicidade lá. A melhor churrascaria de Campinas. Coma carne, coma leite, toma leite, coma ovos. A família da Margarida. Aí você vai pra rua e pega um busão. Atrás do busão tem o quê? McDonald's, Burger King. Tá jogando na sua cara toda hora. Carne, leite, ovos, mel, consuma mais queijo, mais queijo. Todo lugar se fala em carne, leite e ovos e ninguém fala nada.
Ninguém fala nada. Pega um ator famosíssimo, coloca pra fazer publicidade, tá todo mundo, nossa, você viu que legal? A publicidade, ele mostrando lá como funciona, e aí? Aí quando um vegano questiona essa indústria, que é massacrante, que fala 10 mil vezes mais do que um vegano fala, toda hora tá colocando na tua cara em todos os veículos de mídia, o cara é tratado como chato. Por quê? Porque ele tá questionando o modelo social. Quando você questiona, você se torna chato. Entendeu? Não por você ser chato, mas porque as pessoas não querem pensar sobre isso, elas não querem pensar o que elas estão fazendo, entendeu? E aí elas criticam e te julgam. No livro Por que Amamos Cachorros, Comemos Porcos e Vestimos Vacas, a psicóloga Melanie Joy explora essa questão dando nome ao sistema de crenças que sustenta o nosso entendimento de que comer animais é normal e justificável. E esse sistema ela chama de carnismo. Se você quer entender a profundidade da crítica do vegano periférico sobre como somos treinados o tempo todo a normalizar a exploração animal, vale a pena conferir o que a Melanie Joy tem a dizer sobre isso. Por fim, o Leonardo fala o seguinte: por que a publicidade não abre um matadouro e grava, fala pra população, vocês querem consumir isso? É isso que vocês gostam? Então veja o que vocês estão consumindo. Esse é o ponto também mais crítico, né? Das pessoas não entenderem o que elas estão consumindo. Se a gente for colocar esse trecho num nível jurídico, a gente vai acabar caindo numa defesa dos direitos do consumidor, uma vez que a transparência é necessária para garantir que os consumidores saibam pelo que eles estão pagando reside na publicização do que é feito nos matadouros por todo lugar. Porém, não é do interesse de quem tem lucro tornar público e conhecido o que exatamente é feito no processo de criação de animais para consumo. E essa falta de interesse é tamanha que sequer é uma pauta legislativa a garantir que os consumidores possam visitar fazendas e acompanhar o passo a passo da produção de carnes, tal como a gente pode acompanhar o passo a passo da produção de chocolates numa indústria de cacau. Enfim, a mensagem principal do documentário vem com a mensagem de que sim, é possível ser vegano e ser periférico, pois com o mínimo de acesso à informação e vontade consciente, ser vegano é uma realidade alcançável. Porém, existe uma mensagem auxiliar que está desde o começo e vai até o fim do documentário, e é a seguinte: para que a mudança seja possível, você precisa antes saber o que está acontecendo. Você precisa entender como o sistema funciona, entender como estão alocadas suas engrenagens e onde não pode faltar óleo para a roda girar. Você precisa romper a sua própria alienação, entendendo qual é o impacto da sua vida individual no todo do coletivo e como o próprio coletivo depende da forma como você toca a sua vida individual. Mas para que você possa direcionar engrenagens para outro rumo, antes você precisa superar a barreira psicológica da ignorância intencional, o que não será fácil considerando que tudo ao seu redor conspira para que você não mude de ideia e continue explorando os animais. Bom, embora algumas críticas do documentário Vegano Periférico sejam superficiais, outras são poderosas e de fato parecem atingir o que pretendem, que é simplificar uma postura moralmente simples, mas com impactos sociais complexos. E essa postura é o veganismo. Se você gostou do vídeo de hoje, então não esqueça de deixar sua curtida aqui embaixo e me dizer nos comentários o que achou disso tudo. Aproveita para fazer parte também do clube de membros desse canal no botão aí embaixo. Se inscreve, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Alisson Augusto e fica aqui o meu forte abraço.